vamos ajudar nossos vovôs e vovós a serem felizes. Cuidar para que o habitat seja livre de riscos para o idoso. Amar os idosos no sentido de querer preservar, conservar e manter a vida deles em harmonia, integridade e equilíbrio. Fazer o monitoramento constante da saúde e da vitalidade dos idosos. Criar condições no ambiente para que o idoso não tenha sofrimento interno por meio da afetação de seu mental. Oferecer ao idoso alimentação compatível com a sua idade e condições para o exercício diário de lazer em sua localidade. Fortalecer o sistema imunológico dos idosos diariamente, condições de amparo e abrigo. Retirar idosos do isolamento social, do isolamento familiar e do isolamento ambiental. Fortalecer os ossos dos idosos e retirar os bloqueios físicos da circulação de idosos dentro das habitações. Ativar hábitos nos idosos com associação ao prazer no uso e na manipulação da memória diária. Reduzir no ambiente o conflito psicológico do idoso, com traumas, incompreensões, limitações, percepção de desvantagem que possam afetar o psicológico do idoso. Valorizar os idosos em posicionamento de consciência na percepção de vida ativa em sociedade. Observar o que afeta os idosos e ir retirando as travas psicológicas pela mudança de atitude, que devolve a estabilidade no ato da ação durante a fase de convivência. Gerar no idoso a sensação de paz, tranquilidade e harmonia. Utilizar o idoso para a administração do saber e do conhecimento na transferência de conteúdos e informações para outras gerações. Respeitar as limitações da idade, queda na ocorrência da memória, queda na velocidade do movimento, queda na capacidade auditiva, rugosidade da pele, sequelas biológicas no idoso que afetam o humor. Proporcionar ao idoso condições sociais para a conexão com o belo, a conexão com o artístico e do culto ao próprio corpo, sem gerar quaisquer iniciativas de depreciação psicológica do idoso. Cuidar para que o idoso não desperte em preocupação, agonia e estresse em virtude de sua renda econômica. Retirar da roda de fala social do idoso quaisquer tentativas de geração de frustração ao idoso. Criar condições para que o idoso se sinta ao máximo independente em relação às outras pessoas. Cuidar para que o idoso viva em condições de higiene favoráveis ao seu desenvolvimento. Cuidar da hidratação constante da pele do idoso. Dar afeto, carinho, empatia, favorecimento, sinergia, conexão aos idosos. Desabilitar em você quaisquer necessidades de gerar irritação nos idosos. Não impedir de forma alguma que idosos pratiquem filosofias ou religiosidade, dar condições alternativas deles continuarem acompanhando seus núcleos sociais, em caso de limitação ou deslocamento. Desabilita em você quaisquer necessidades de geração de cobranças por fatos e comportamentos passados. Desabilita em você quaisquer tentativas de baixar a autoestima de um idoso. Desabilita em você quaisquer tentativas de depreciação no sentido de você se elevar e diminuir o conhecimento antepassado de um idoso. Respeite o patrimônio privado de um idoso. Em caso de falha ou perda de memória, não deixe o idoso se ressentir através de sua reação, em ligar-se com o conflito somático que está ocorrendo dentro dele, incapacidade. Oriente pelo menos um familiar para monitorar os idosos de sua residência quanto fatores de angústia em manobra com equipamentos modernos, retirando o estresse provocado por equipamentos. Reforce em caso de falha de um controle remoto de televisão, por exemplo, que o problema é do equipamento e não da incapacidade do idoso em operar o controle. Não deixe o idoso se convencer que é hora de morrer. Quando você for conversar com o idoso de sua casa, reforce apenas o despertar das boas lembranças e recordações. Evite chamar fatos do passado para exigir reparação ou retratação. Desative no idoso, por meio do diálogo e geração de entendimento, quaisquer apreensões no sentido de se reter em conflito psicológico, para desativar brigas dentro do mental dos idosos.
Permita que o idoso tenha uma ecologia de consciência com música, teatro, restaurantes em família, chácara em família, clube em família, reunião para almoço em família aos finais de semana. Dê prioridade na televisão de sua casa para o exercício de cultura dos idosos. Sendo necessário, compre uma televisão exclusiva para o seu uso. Além do idoso, uma pessoa da família também deve ser auxiliar no gerenciamento dos medicamentos que o idoso consome diariamente. Quando perceber o psicológico afetado de um idoso, procure imediatamente conversar com ele em critério de espontaneidade, para entender qual conflito retirou sua homeostase cerebral, que o fez delirar em conflito. Agora, meus pais estão me chamando para jantar. Volto daqui 15 minutos. Tudo o que você perceber que um idoso lhe gerou benefício, agradeça no ato, no mesmo instante. Isso reforça que no cérebro do idoso que ele se realize como benigno e ajuda na passagem dele para outra vida, como cartas de recomendação das pessoas de sua convivência. Desative em você qualquer necessidade pontual de gerar contradição quando um idoso pronuncia junto a outras pessoas. Não faça um idoso chorar por meio de constrangimento. O que você puder fazer para abrir caminhos para um idoso, abra. Retire-o do estado de tensão. Não prove para o idoso que seu pensamento é ultrapassado. O efeito no cérebro do idoso é de aniquilação e autodestruição. Sempre dê preferência no atendimento aos idosos, segundo as regras locais. No primeiro sinal de risco, a integridade e saúde de um idoso gere conexão com o conhecimento que cura e prolonga a vida do idoso de sua residência. Incentive os idosos a buscar e correr atrás em conexão com os amigos e familiares, colocando-os em uma condição proativa de quererem se associar com outras pessoas. Crie o hábito de mais vezes fazer homenagem aos idosos de sua família, demonstrando reconhecimento e também que a pessoa é querida na família. Também conta ponto para a ressurreição do idoso, um reconhecimento em forma de testemunha. Se você estiver gripado ou infectado com algum tipo de patógeno contagioso, procure manter distância de idosos. Procure realizar os sonhos ainda não concretizados do idoso, de sua casa, na medida de suas condições. Manter idosos em conexão com gerações mais jovens, ativa, em demandas sensoriais, mais vezes o idoso a sentir conexão com vitalidade, em recepção de energias cósmicas para o gerenciamento de seu próprio corpo. Costume a dar presentes para os idosos de seu núcleo social. Não deixe o idoso da sua convivência chegar no ponto de te pedir roupa, calçados, medicamentos. Forneça tudo em antecipação dele sentir-se psicodependente à sua fonte de renda. Quando os idosos de sua família atingirem mais de 70 anos, comece a dar prioridades para viagens e eventos em família ao lado deles. Desative-se de qualquer necessidade interna de humilhar um idoso. Se esforce ao máximo para não gritar com o idoso. Afaste do idoso todas as pessoas condicionadas a subtrair dele o seu patrimônio. Afaste o idoso do alcoolismo, drogas e dependências químicas. Afaste o idoso da prostituição do próprio corpo devido a doenças sexualmente transmissíveis. Incentive o idoso viúvo ou solteiro de um par fixo de forma natural. Se o idoso é baixa renda, crie uma ecologia econômica, que você transfira com dignidade dinheiro para seus pais poderem comprar presentes para os seus netos. À medida que se passa anos de envelhecimento, vai retirando gradativamente as despesas dos idosos de sua família. Se você emprestou dinheiro para o idoso de sua família, evite ficar fazendo cobranças para receber dívidas. Sempre deixe bem claro ao idoso que não é necessário ativar em preocupação. Fique de olho para o idoso de sua família não pegar empréstimos com agiotagem. Na terceira idade, muitos agiotas aproveitam para ficar com a herança dos idosos através de estratégias de empréstimos. Tenha pelo menos uma pessoa da família para acompanhar presencialmente cada consulta dos idosos de sua família. A partir dos 70 anos de idade, vá acompanhado do idoso de sua família para atividades bancárias. Caso o idoso da sua família tinha o hábito de dirigir, e você, sabendo dirigir, promova passeios semanais no carro com eles.
Quando sair com os idosos de sua família, procure sempre liberá-los das despesas, através de argumentos consistentes de que não é necessário mais fazer pagamentos. Faça questão de fazer encontros ou festas em família para a comemoração das bodas de casamento de seus idosos. Evite levar problemas pessoais para os idosos para não afetar o psicológico deles. Se tiver condições, dê de presente para o idoso de sua casa o pagamento de dívida e empréstimos, para aliviar sua tensão por pagamentos. Introduza os idosos nas novas tecnologias, se ele manifestar vontade e querência, mas jamais o qualifique como alguém incapaz para usar os equipamentos. Crie um sistema em que o idoso tenha acesso a cosméticos. Ajuda no tempo de ocupação cerebral do idoso na ecologia da mente. Não isole o idoso da sua casa, da vida na cidade em transformação. Use telecomunicações para ligar e ouvir a voz em real time do idoso da sua casa. Mostre que você está exigindo conexão dele. Permita e viabilize que os idosos participem das tradições e costumes ao qual foram criados e condicionados. Mantenha o idoso livre de desafeto e malquerência. Adote uma política pessoal de valorizar os idosos em seu ciclo social. Use criatividade para gerar felicidade e inteligência na vida do idoso de sua família. Se permita receber ensinamentos de idosos e também transmitir ensinamento para os idosos se manterem ativos na sociedade. Calibre-se em correspondência emocional, que não afeta e nem degrada o idoso, na valorização dos sentimentos superiores da vida. Permita que os idosos assistam de forma tranquila os esportes da sua preferência. Procure saber se os idosos de sua responsabilidade sentem Frio, calor, tensão, pressão interna, fadiga, cansaço, problemas respiratórios e busque o quanto antes providências. Ocupe de forma ecológica os idosos de sua família na melhoria da casa onde eles moram e na reposição dos móveis da casa, no sentido da qualidade de vida e conforto. Não planeje de maneira alguma o desamparo do idoso ou sua transferência para um asilo com o passar da idade, para evitar mágoas. Não adote uma política de vender os objetos dos idosos de sua casa para arrecadação de dinheiro, principalmente contra a vontade ou no constrangimento do idoso. Crie festas em sua cidade para todos os idosos se encontrarem pelo menos uma vez por ano. Motive os idosos do seu ciclo de amizade à interação e a serem autopercebidos como jovens. Crie um vínculo de amizade que os seus amigos também liguem para os idosos de sua casa para lhes gerar felicidade, nunca para lhes afetar com problemas. Causas no judiciário devem ser priorizadas para os idosos acima de 70 anos. Evite disputar assentos de ônibus e públicos com os idosos. Sempre procure ser cordial e dê preferência ao idoso. Procure reunir toda a família para gerar sensação de harmonia e equilíbrio para o idoso. Karaokê para idosos ajuda a rejuvenescer a alma e o espírito. Ecologia da mente para idosos, com casas de massagem, acupuntura, meditação, yoga, relaxamento, limpeza da pele, banhos de sais, costumam fazer bem para a alma, o corpo e ao espírito. Ligue apenas para dizer que ama. Dê flores plantadas para os idosos, ajuda muito na ecologia da mente, principalmente espécies perenes como orquídeas. Elas reforçam nos idosos as demandas sensoriais de cuidado e manutenção. Leve os idosos da sua casa para passear no shopping, depois de acabar a pandemia, é claro. Verifique pelo menos uma vez por ano a necessidade de trocar os óculos dos idosos de sua casa. Chame os idosos de seu ciclo de amizade para pescaria ou fazenda quando você estiver programando sair com os amigos para um tipo de evento como esse. Compre livros para os idosos de seu ciclo social que tiverem o hábito de leitura. Se você tem excelente nível de renda, dê uma mesada generosa para os idosos de sua casa, caso eles não tenham renda compatível. Te espero na terceira idade. Finalizada a atividade.